Iniciando então com o código inicial aqui que já vem carregado na IDE quando a gente abre ela, para a gente fazer o módulo Bluetooth se comunicar com o Arduino e com o celular, a gente precisa importar uma biblioteca chamada software serial. Então, para isso, a biblioteca ela já vem instalada, né? A gente vem aqui em Sketch, incluir biblioteca, e a gente procura aqui nessa lista software serial, aqui abaixo do servo. Software serial, ele apareceu aqui na linha um textinho, include software serial.h, beleza. E agora, para continuar então a parte do código, a gente vai definir, utilizando o define aqui do Arduino, os valores que foram, no caso a gente vai definir as portas que foram utilizadas para conectar a ponte H no Arduino. Então eu vou colocar como, como variável int1 relacionado à porta 12, né? Hashtag define, define int2 a porta 10, né? Que a gente utilizou lá quando a gente conectou a ponte H. A gente vai dar o define na int3, que seria a terceira porta. E da mesma forma o define no int8. Na parte de ligação elétrica da ponte H, a gente definiu lá, começando com a porta 8, 9, 10 e 11, que foi o que a gente utilizou para conectar nas portas digitais do Arduino, né? A ponte H, aqueles 4 conectores. Então, definido essas variáveis que a gente vai utilizar mais para frente, a gente pode definir aqui, por exemplo, o valor de leitura do módulo Bluetooth. Então a gente vai definir como um inteiro. A gente define como um valor inteiro, o nome da variável vai ser dado Bluetooth. Assim, dessa maneira, e a gente vai inicializar ela com 0. Então, essa variável a gente vai designar um novo valor para ela toda vez que a gente receber um novo dado vindo do módulo Bluetooth. E a gente vai ter que declarar o nosso módulo Bluetooth em si. Então, a gente vai utilizar então, aquela biblioteca que a gente importou lá em cima, software serial. A gente vai definir uma variável nesse formato, né? Software serial. Eu vou chamar ela de Bluetooth. E aqui a maneira que a gente inicializa ela, né, entre parênteses, é as portas TX e AX, que no caso é a 6 e 7, que a gente utilizou lá para conectar o módulo Bluetooth. Porta 6 e 7. Conectamos as portas digitais, né, do Arduino. Essa aqui é a parte inicial que a gente precisa declarar, né, as variáveis que a gente precisa declarar antes de inicializar elas, antes de dar prosseguimento. Então agora, por exemplo, dentro do setup a gente pode já definir algumas funções para o nosso código. A gente pode começar, vamos inicializar o serial, né? A gente pode começar com o serial begin, aqui, o clássico serial begin, para a gente conseguir ter depois visualizar os dados que estão sendo transmitidos, né? Então eu vou dar o serial begin 9600, que é a frequência aqui de transmissão. Com isso aqui a gente consegue depois habilitar o monitor serial e ver o que o código real que o nosso celular está mandando para o dispositivo, para depois a gente fazer algumas configurações. Então aqui o software serial begin, né? E agora a gente vai declarar então o nosso módulo Bluetooth. A gente vai inicializar ele. Da mesma maneira a gente vai botar Bluetooth, né? Esse mesmo nome aqui, Bluetooth, relacionado a essa variável como software serial, então Bluetooth, e aqui entre parênteses a gente vai definir uma frequência de comunicação, que vai ser 9600 também, frequência padrão aí. E a gente vai ter que definir os modos de leitura ou escrita dos pinos, né? Que nesse caso vai ser um modo de escrita, então a gente vai declarar pin mode aqui, pin mode. A gente vai passar o valor da variável, né? Que representa o número 11, né? Eu poderia colocar o 11 aqui também, daria na mesma, né? Mas a gente está utilizando uma variável para ficar mais fácil. E aqui a gente vai definir eles como output, que é saída, né? Output. Ponto e vírgula. E assim a gente vai fazer para as outras variáveis da mesma maneira. Eu vou copiar e colar aqui. Então a gente tem int2, int3 e int4. São as 4 portas digitais que atuarão como saída para fazer o controle então da ponte H. Feito isso, esse aqui é o código que a gente precisa ter dentro do setup. Antes da gente iniciar o loop, a gente pode configurar
configurar o nosso projeto para ter uma melhor, digamos assim, visibilidade. A gente consegue declarar novas funções aqui embaixo, que serão elas a função para fazer o carrinho para frente, para trás, para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, dessa maneira a gente não precisa deixar todo o código dentro do loop, a gente consegue só chamar depois dessa função. E para declarar uma função nova, a gente começa com void, da mesma maneira que está escrito aqui no loop, né? Void. Void, a gente pode começar declarando a função que faz o carrinho para frente. Aqui abrimos chaves, abre fecha parênteses, abrimos chaves. E aqui, o que tem na função? A gente tem um digital write, né, que a gente vai escrever o valor. E para ir para frente, no caso, os dois, da maneira que a gente conectou o carrinho ali, né, os dois fios do meio, eles precisam estar como ligado, no caso com o valor 1, né, um alto, né, e os dois das pontas tem que estar com valor baixo. Então, os dois da ponta começam com int 1, né, para declarar o valor do int 1 baixo. Eu vou só copiar e colar para a gente não precisar ficar. Ó, aqui são as 4 portas, né? O int 1 é baixo, o int 4 ele é baixo também. E aqui o int 2 e 3 ele tem que ser com valor alto. Então eu vou copiar e colar aqui. Essa função aqui que vai fazer, quando a gente chamar ela aqui dentro do loop, ela que vai fazer o nosso carrinho ele ir para frente. Da mesma maneira, eu vou copiar aqui a função, já que está na estrutura certinha, e vou colar aqui embaixo e mudar o nome. Em vez de ser frente agora, vai ser a função que faz o carrinho para trás. Caixa baixa. E aqui, para ir para trás, a gente faz o inverso. No caso, os da beirada, eles eram com high, né? Eles eram com low, agora vão ficar com high. Os dois do meio vão ser low. E o outro da beirada aqui com high também. Então, essa aqui é a estrutura que faz o carrinho para frente, né? Tendo o pino da esquerda ligado no valor baixo, no low, os dois do meio no alto e o da direita no high. E assim a gente faz o mesmo processo aqui para ir para trás, né? Só invertendo os valores. Agora, para ir para a esquerda, a gente precisa ter a seguinte ordem. O primeiro ele é alto, o segundo ele é baixo, né? E aqui a gente vai inverter a ordem do valor 3, no caso. Então aqui ele vai ser high e aqui o 24 vai ser low. E essa é a função que faz o carrinho para esquerda. No caso, ele vai girar as rodas de maneira contrária, de forma que ele vira para a esquerda. A roda da direita vai girar para frente e a roda da esquerda vai girar para trás. E da mesma maneira, para o carrinho para a direita, a gente vai inverter esses valores, né? Então, direita, a gente pode definir aqui. O primeiro valor tem que ser low. O segundo, high. O terceiro, low. E o último, high. High. Aqui. E essa é a função que faz o carrinho para a direita. A gente tem então as funções para ir para frente, para trás, esquerda e direita. A gente pode criar uma função para ele parar também, né? Então, acho eu que seria interessante a gente criar uma função aqui, por exemplo, parar. Vamos escrever em caixa baixa. Parar. E para o carrinho parar, a gente só precisa definir todos eles como low. Então, esse aqui é o código que faz o carrinho parar. Temos todas as funções já escritas. Agora a gente pode ir aqui para dentro do loop. Dentro do loop, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se tem um código, se tem algum dado vindo do módulo Bluetooth. E se tiver, a gente vai ler ele. Então a gente pode começar com o if, né? Com uma condição. Se o módulo Bluetooth, está escrito certo, né? Bluetooth aqui. Se o módulo Bluetooth ponto, tem uma função já própria do módulo Bluetooth, que é available, dessa maneira aqui. Se tiver algum dado vindo do módulo Bluetooth, a gente vai executar o que vai estar entre esses conchetes. E o que vai estar dentro desses conchetes? A gente vai vamos designar aquela função naquela variável que a gente criou aqui em cima, o dado Bluetooth,
o valor que está sendo lido do módulo Bluetooth. Então, o dado Bluetooth vai ficar igual Bluetooth.read, que é o valor de leitura quando há algo disponível no módulo Bluetooth. E para a gente visualizar, eu vou botar um serial.println, que a gente declarou aqui em cima, o serial, né? Para a gente fazer a leitura pelo terminal. E aqui eu vou ler o que está dentro desse dado Bluetooth. Então, vamos, para iniciar, antes da gente fazer o carrinho andar, vamos tentar entender e ver o que está sendo mandado pelo módulo Bluetooth para o Arduino. Então, eu vou selecionar aqui a minha porta, eu vou conectar o Arduino primeiro, que ele não está conectado aqui. Conectei. Vamos ver aqui em ferramentas. Garantir que está com a placa Arduino Uno selecionada. E aqui a porta com 6, no caso que eu acabei de conectar. Está selecionado, vou carregar aqui. Aqui ele vai pedir para eu salvar, eu simplesmente vou cancelar porque eu não quero salvar esse sketch agora. E aqui ele vai compilar. Opa, temos um erro aqui. Qual erro que a gente tem? Não foi encontrado um match para software serial. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Então, da mesma maneira que a gente tem o serial.begin, a gente tem que ter o bluetooth.begin também. Eu estava esquecendo dessa parte. Então, bluetooth.begin, para inicializar o módulo Bluetooth, a gente passa o valor, e não somente o código aqui, o valor depois da variável, né? Então, vamos compilar novamente. E eu vou carregar, vamos ver, compilando, carregando, carregado, perfeito. Então a gente carregou, como a gente está aqui no loop visualizando o que vai ser impresso pelo módulo Bluetooth, a gente vai clicar aqui no monitor serial. E aí ele vai abrir essa janela aqui. Então, aqui no celular a gente tem um aplicativo chamado Arduino Bluetooth, que a gente vai utilizar para controlar o carrinho. Só porque antes de abrir esse aplicativo, eu vou parear com o módulo HC06 que a gente tem aqui. Pode ver que ele não aparece aqui, porque ele aparece como dispositivo disponível, né? O carrinho agora ele tá ligado, né? Eu acabei de compilar o código nele. E o módulo Bluetooth, como ele não está conectado a nenhum outro dispositivo, ele está piscando. A luz vermelha e azul do módulo ele está piscando. Ou seja, significa que ele não está conectado a nada nesse momento. Então eu vou conectar, vou parear ele aqui, HC06. Pareando, ele vai pedir uma senha. Normalmente é o que está escrito aqui, 000 ou 1234. Eu vou colocar 1234, que eu tinha testado e tinha dado certo. Ele vai parear e apareceu aqui em cima, HC06, dispositivo pareado. Então agora eu vou fechar isso aqui e vou vir aqui no Arduino Bluetooth. É Arduino Bluetooth Controller, se eu não me engano o nome desse aplicativo é Arduino Bluetooth Controller. Então, abrir aqui e ele vai mostrar que dispositivo que eu quero me conectar. E agora eu vou selecionar aqui o HC06, que está pareado, mas não está conectado. Selecionei e vou colocar no modo de controle. No modo de controle apareceu essa telinha assim, e já posso observar que o módulo ele parou de piscar. Agora ele está só ligado com a luz azul e vermelha. O aplicativo ele não vem configurado a parte do que representa cada botão, né? Então, aqui ele já está aparecendo aqui porque eu testei antes, mas ele viria desses valores dessa maneira assim, not set. O que acontece? Esse aqui é o valor que ele vai enviar para o Arduino quando eu pressionar esse botão, no caso da seta da esquerda. Então, o valor que eu quero que ele envie para o Arduino, eu posso começar botando como valor 1. Para cima, por exemplo, o valor 2. Para o lado direito, o valor 3. E para o lado para baixo, né, o valor 4. Então, quando eu pressionar esses botões aqui nessa tela aqui, é o valor que ele vai mandar para o Arduino. Aqui pode observar que eu coloquei o 5 também no quadrado. Porém, o console ele vai mostrar para a gente conforme o valor da tabela ASCII. Então, eu vou pressionar aqui para cima, e vocês podem ver ali no console, pressionei para cima, ele apareceu 50. Porém, conforme a gente configurou aqui, era para aparecer 2, né? Só que 2 é só que 50 representa o 2 na tabela ASCII. O valor 50 é o valor decimal do número 2. Então, quando eu aperto para cima, ele
ele aparece na tela ali o valor 50, quando aperto para a esquerda 49, para a direita 51 e para baixo 52. Então o 1 aqui seria o 49, o 2 é o 50, o 3 é o 51 e o 4 é o 52, da maneira que está na tabela ASCII. E se eu clicar aqui o quadrado, ele manda o 5, que é o 53. Beleza? Com isso a gente já pode ver que tipo de sinal a gente está recebendo do módulo Bluetooth, né? Então eu vou... Agora a gente vai voltar para o código. E o que acontece? A gente vai fazer uma comparação desse dado Bluetooth, conforme o valor que a gente quer, né? Então eu vou começar aqui. Se dado Bluetooth for igual... Aqui, onde a gente vai fazer uma comparação entre os dois iguais, né? Se o dado Bluetooth for igual a 49... Abre e fecha. Aqui. Se o dado for 49, deixa eu pressionar aqui no aplicativo pro lado esquerdo. Ó, deu 49. Então ele vai para a esquerda. Abre e fecha. É isso. Se, agora eu vou copiar essa condição aqui e vou colar aqui embaixo. Se o valor foi 50, ele é para cima, então é para frente. E se, ó, vou copiar de novo. Se o valor for 51, é para a direita, né? Direita, que representa o número 3, né? O 51 representa o número 3, que é para a direita. E quando for o número 4, ou seja, o 52, ele vai para baixo. Então, fechou? Temos as quatro funções aqui. Só porque a gente colocou o 5 lá, né? Quando eu clico no quadrado ali no tablet, ele manda. Então, seria interessante a gente usar a função de parar também, pra gente, senão o carrinho vai ficar andando para sempre sem parar depois que a gente pressiona o botão. Então, se for o 53, no caso o número 5, ele vai parar. É isso, né? Frente, trás, esquerda, direita e parar. Então, a princípio é isso. Vamos compilar aqui o código. Eu vou verificar ele antes de carregar no carrinho para ver se ele não tem nenhum problema. Ó, ele está compilando. Baixo não foi declarado. Ah, não é baixo, é traz, né? Esse é o nome da função que a gente colocou aqui, ó. Traz. Então, vamos compilar novamente. E compilação terminada. Agora eu vou carregar aqui no carrinho, no Arduino, né, que está conectado. Carregando. Carregado. Beleza. Agora que eu carreguei no Arduino, eu vou ligar o switch que faz a energia ir para os motores, né? E acabei, ó, liguei o switch e ele acendeu a LED da ponte H. E agora eu posso, por exemplo, ir para frente, ir para trás, ir para a direita, ir para a esquerda e até parar aqui o carrinho utilizando o quadrado. Então aqui por enquanto ele está conectado na USB, né? Mas eu vou desligar então essa conexão aqui da USB e conectar o carrinho utilizando a bateria 9 volts que estava ali. Pode ver que ele apareceu como dispositivo desconectado. Vou dar um OK aqui, ele voltou aqui. Vou tentar conectar de novo com o modo controle. Vamos ver. Ó, foi conectado. Agora, como não está com o cabo, eu consigo colocar o carrinho no chão e fazer todo o controle dele aqui. Então é isso. Esse é basicamente o código que a gente precisa para fazer o controle do Arduino, controle do chassi através do módulo Bluetooth.